Aqueles que não têm fé no caminho do serviço devocional não podem me alcançar, ó conquistador dos inimigos, mas voltam ao nascimento e à morte neste mundo material. Em outras palavras, ficam presos ao ciclo eterno de nascimentos e mortes. Por que vocês acham que somos conhecidas como almas eternamente condicionadas? Esse é um dos motivos, Bímola? Ou seja, o principal, Não tem fé no caminho do serviço devocional. E aí o próprio Deus fala que não pode alcançar ele. Se não pode alcançar ele, não pode alcançar a sua morada eterna também. Já parei de falar. Ashradadana Purusha Dharmasyasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mrityu Sansara Vartmani. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 9, verso 3. Esse capítulo 9 é sensacional, Bímola? É o conhecimento mais confidencial, É isso. Eu não lembro, Bímola. Ashradadana, aqueles que não têm fé. Shraddha, fé. Ashrada, sem fé. É o conhecimento mais confidencial. Calma, Prabhupada explica, a gente entende. Krishna fala, Prabhupada explica, a gente entende. E o Nayana atrapalha. Fazer o quê? Eu tento não atrapalhar, Os infiéis não podem levar a cabo este processo de serviço devocional. Este é o significado deste verso. A fé é criada através da associação com devotos. Está vendo? Você anda com devotos, você vira devoto. Você anda com não devotos, você vira não devoto. Você anda com impersonalista, você vira impersonalista. Você anda com bêbado, vira bêbado. Você anda com pessoas degradadas, se degrada também. É só uma questão de... não é assim. É assim, sim. Sempre foi assim, sempre será assim. É só uma questão de tempo. O tempo ajeita tudo, Tudo de bom e tudo de ruim. A fé é criada através da associação com devotos. As pessoas desafortunadas, mesmo depois de ouvir toda a evidência da literatura védica da parte de grandes personalidades, ainda assim não têm fé em Deus. Isso aqui é uma máxima, Bímola. Vou printar isso aqui. Isso aqui é uma máxima, gostei. Pessoas desafortunadas, mesmo depois de ouvir toda a evidência da literatura védica, da parte de grandes personalidades, ainda assim não têm fé em Deus. Elas estão hesitantes e não podem permanecer fixas no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Desse modo, a fé é um fator da maior importância para o progresso em consciência de Deus, Krishna. Sem fé, a pessoa nem levanta da cama, Bímola. Fé em português é acreditar, fé é acreditar. Você acredita naquele ônibus que ele vai te levar no destino, você pega aquele ônibus, aquele Uber, aquele táxi, aquele avião, aquela coisa, porque você tem fé, e é fé cega ainda. É uma fé cega, você revisou o avião que você vai voar, se está tudo em dia. Você revisou a carreira do piloto? Você revisou tudo? Os pneus? Não, então, é fé cega. E a fé cega faz estrago, Você tem fé no político, você tem fé em tudo, e fé em Deus também não tem, Então, sem acreditar não se faz nada. O cientista acredita naquela teoria dele, naquela ideia dele e tenta provar que aquilo é verdade. Então, tem fé, acreditar. Sem acreditar não dá nenhum passo. Todo mundo acredita em tudo, menos em Deus.
Por quê? Porque não se associa com os verdadeiros devotos de Deus. Tem tanta gente desencaminhando as pessoas que é culpada, tem muita gente que é culpada de criar ateístas, a criar descrentes, porque se dizem representantes de Deus, mas não tem nenhuma qualificação para isso. É outra história, tá bom. Na coleção Chaitanya Charitamrita está dito que a pessoa deve ter completa convicção de que tão só por ouvir ao Senhor Supremo Krishna ela pode alcançar toda a perfeição. Isto se chama fé verdadeira. Na coleção Śrīmad Bhagavatam 3.4.12 se afirma que aguando a raiz de uma árvore, seus galhos, ramos e folhas se satisfazem, e que suprindo o estômago com o alimento, todos os sentidos do corpo se satisfazem. E, similarmente, ocupando-se no serviço transcendental do Senhor Supremo Krishna, todos os semideuses e todas as entidades vivas automaticamente se satisfazem. Depois de ler o Bhagavad Gita, deve-se chegar prontamente à conclusão do Bhagavad Gita. Deve-se abandonar todos os demais compromissos e adotar o serviço do Senhor Supremo Krishna, a personalidade de Deus. Eu não gosto daquela outra tradução de Prabhupada. Abandona todas as patifarias que tem por aí, se renda a mim. Eu vos libertarei de todas as reações pecaminosas, não tenha medo. Essa é a conclusão do Bhagavad Gita. Do jeito que está aqui, tá bom. Abandona todas as variedades de religiões e se renda a mim. Muita gente já está fazendo isso, Bímola. Agora só falta fazer a segunda parte que Deus pede, que é se render a Ele. Se a pessoa está convencida desta filosofia de vida, isto é fé, agora o desenvolvimento desta fé é o processo da consciência de Deus, Krishna. Existem 3 divisões de homens na consciência de Deus, Krishna. Na terceira classe estão aqueles que não têm nenhuma fé. Se eles se ocupam em serviço prático e amoroso a Deus oficialmente com algum propósito ulterior, eles não podem alcançar o estágio perfeccional mais elevado. É mais provável que escapulam depois de algum tempo. Talvez se ocupem mais porque não têm fé, não têm plena fé e convicção. É muito difícil eles continuarem em consciência de Deus, Krishna. Temos experiência prática no cumprimento de nossa atividade missionária, que algumas pessoas vêm e se dedicam à consciência de Deus, Krishna, com algum motivo oculto, e logo que estão um pouco bem situadas economicamente, abandonam este processo e assumem os seus velhos hábitos outra vez. É só através da fé que uma pessoa pode avançar na consciência de Deus, Krishna. Quanto ao desenvolvimento da fé, uma pessoa que está bem versada nas literaturas do serviço prático e amoroso a Deus e alcançou o estágio de fé firme, chama-se uma pessoa de primeira classe em consciência de Deus, Krishna. E na segunda classe estão aqueles que não estão muito avançados na compreensão das escrituras devocionais, mas que automaticamente têm fé firme de que Krishna, Bhakti, ou o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é o melhor caminho. E por isso adotaram-no de boa fé. Desse modo eles são superiores à terceira classe que não tem conhecimento perfeito das escrituras nem boa fé, mas que em virtude da associação e da simplicidade tentam seguir. A pessoa, eu estou nessa turma aí, não exatamente como foi falado aqui, mas eu tento seguir. Estou tentando seguir desde 93, Bímola, que eu estou tentando seguir. Felizmente,
Já estou feliz só de estar em contato com a consciência de Deus e com os devotos de Deus, já estou feliz. Imaginem se um dia eu conseguir virar um devoto de Deus. Poxa vida, aí é só alegria, né? A pessoa de terceira classe na consciência de Deus, Krishna, pode cair. Mas quando a pessoa está na segunda classe ou na primeira, ela não cai. Uma pessoa, tá vendo, quem tem conhecimento não é enganado por nada nem por ninguém. Uma pessoa na primeira classe seguramente progredirá e alcançará o resultado final. Quanto à pessoa de terceira classe em consciência de Deus, Krishna, ainda que não tenha fé na convicção de que o serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é muito bom, ela não tem conhecimento de Krishna através das escrituras como Śrīmad Bhagavatam e o Bhagavad Gita. Às vezes, essas pessoas de terceira classe em consciência de Deus, Krishna, têm uma certa tendência para Karma Yoga, Jnana Yoga e às vezes se perturbam. Mas tão logo a infecção de Karma Yoga ou Jnana Yoga se desvanece, elas se tornam pessoas de segunda ou de primeira classe em consciência de Deus, Krishna. A fé em Deus, Krishna, também se divide em 3 estágios, os quais se descrevem na coleção Śrīmad Bhagavatam, que a gente vai ler já já. No 11º canto do Śrīmad Bhagavatam, a gente está lendo o 11º canto, né? Também se explica o apego de primeira, segunda e terceira classe. Aqueles que não têm fé, nem mesmo depois de ouvirem sobre Krishna e a excelência do serviço prático e amoroso a Ele, que pensam que é simplesmente um panegírico, acham o caminho muito difícil. Cada palavra doida. Tem que olhar no dicionário. Panegírico. Acham o caminho muito difícil, mesmo quando supostamente se ocupem em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Para eles há muito pouca esperança de se lograr a perfeição. Desse modo, a fé é muito importante no cumprimento do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Atrasou, tá? Já está reclamando. Adianta reclama, atrasa reclama, acaba na hora certa reclama. Podia falar um pouquinho mais. É mais fácil satisfazer Deus do que satisfazer você, viu, Bímola? Socorro, Krishna, Balarama, Arada. Que cruz pesada. Vamos ler mais um pouquinho dos ensinamentos do Senhor Chaitanya por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Vamos lá, cadê? Depois eu que atraso o programa, capítulo 9. Esta é a conclusão, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está aqui. Essa é a conclusão. Sendo a causa de todas as causas, o Senhor Krishna é a causa do Mahavishnu, a primeira encarnação e o controlador desta criação material. É de Mahavishnu que saem os incontáveis universos de cada um de seus poros. Deus está deitado sobre as águas. Mas escrituras incompletas e imperfeitas não falam tudo, né? Que água que é essa? De onde vem essa água? Por que ele está deitado nessa água? Por que? O que ele está fazendo nessa água? Ele não sabe nada de nada, né? Mas nos Vedas não, nos Vedas tem toda a informação. E quando ele solta o ar, incontáveis universos saem de cada um dos seus poros. Tá, lê mais, fala menos. Tá bom, Bima. Esta é a conclusão. Sendo a causa de todas as causas, o Senhor Krishna é a causa do Mahavishnu, a primeira encarnação e controlador desta criação material.
De Mahavishnu advém o Garbhodakashai Vishnu e o Kshirodakashai Vishnu. Desse modo, Krishna é o amo do Garbhodakashai Vishnu e do Kshirodakashai Vishnu e também a super-alma dentro de toda a entidade viva do universo. Você viu, Mahavishnu quis ver Krishna, né? O que ele aprontou lá com o sacerdote Brahmana e Arjuna e Krishna. Tá bom. É outro passatempo. Tá bom, sim senhora. E nós vamos ler de novo, se Krishna deixar, é claro. Também esperar uma... Desse modo, Krishna é o amo de Garbhodakashai Vishnu e Kshirodakashai Vishnu e é também a super-alma dentro de toda a entidade viva do universo. É Deus no coração, que Deus quer, o Deus único, Krishna, a causa de todas as causas. No Brahma Samhita 5.48 afirma-se que mediante a respiração de Mahavishnu criam-se inumeráveis universos. E em cada universo existem inumeráveis Vishnu Tattvas. Mas deve-se compreender que de todos eles o Senhor Krishna é o amo e eles são apenas parciais expansões plenárias de Deus, Krishna. Através das escrituras reveladas, compreende-se que Krishna mora em 3 lugares transcendentais. A residência mais confidencial de Deus, Krishna, é Goloka Vrindavana, a principal morada eterna. É lá que Krishna permanece com seu pai, mãe e amigos, exibe as suas relações transcendentais e concede a sua misericórdia a seu séquito eterno. Lá Yogamaya age como sua criada na dança do amor. Os residentes de Vrajabhumi pensam: o Senhor Krishna é glorificado em virtude das partículas de sua misericórdia e afeição transcendentais, e nós, os residentes de Vrindavana, não temos a mínima ansiedade devido à sua misericordiosa existência. Como se afirma no Brahma Samhita 5.43, todos os planetas eternos Vaikunta, no céu transcendental, conhecidos como Vishnu Loka, situam-se no planeta conhecido como Krishna Loka, Goloka Vrindavana, e naquele planeta supremo, o Senhor Krishna desfruta sua bem-aventurança transcendental em múltiplas formas, e ali todas as opulências dos planetas eternos Vaikuntas exibem-se em plenitude. Os associados de Deus, Krishna, também são plenos de 6 opulências. No Padmottara Kanda 225.57, afirma-se que a energia material e a energia transcendental estão separadas pela água conhecida como rio Viraja, que flui da transpiração da primeira encarnação Purusha. Numa margem do rio Viraja está a natureza eterna, ilimitada e bem-aventurada chamada céu transcendental. E este é o reino transcendental ou reino de Deus, Krishna. Os planetas transcendentais chamam-se Vaikuntas porque lá não existe lamentação ou medo. Tudo é eterno. Calcula-se que o mundo transcendental compreende 3/4 das energias do Senhor Supremo Krishna. E afirma-se que o mundo material compreende 1/4 de sua energia. Porém, ninguém pode entender o que são esses 3/4, visto que não se pode descrever este universo material, que compreende apenas 1/4 de sua energia. Os cientistas não entendem nem esse universo, quanto mais os incontáveis universos materiais, que são apenas 1/4 de tudo que existe. É 1/4 do ilimitado. Aí fica difícil, né, Bima?
Fica difícil conceber um quarto do ilimitado. Imagine 3/4 do ilimitado. Desculpem. Que chá horrível. Onde eu estava? Eu estava desfrutando do chá quentinho, docinho. Agora eu estou sofrendo com esse chá frio e sem açúcar. Bímola, você castiga, hein? Cruz pesada. Até me perdi aqui. E afirma-se que o mundo material compreende 1/4 de sua energia, porém ninguém pode entender o que são esses 3/4, visto que não se pode descrever este universo material, que compreende apenas 1/4 de sua energia. Tentando transmitir a Sanatana Goswami algo sobre a extensão de 1/4 da energia de Krishna, o Senhor Krishna Chaitanya citou um incidente do Śrīmad Bhagavatam, no qual Brahma, o Senhor do Universo, foi ver Krishna em Dwaraka. Quando Brahma aproximou-se da morada de Deus, Krishna, o porteiro informou a Krishna que Brahma chegara para vê-lo. Brahma é o primeiro filho de Deus, o filho primogênito de Deus, o Senhor Brahma. Ao ouvir isso, Krishna perguntou: qual Brahma chegara? E o porteiro voltou a Brahma e perguntou: Krishna deseja saber, qual Brahma és tu? Brahma ficou espantado. Por que Krishna teria feito essa pergunta? Vai ficar... já parei, Bima. Como Brahma? Que Brahma sou eu? Sou Brahma, o Criador do Universo. Esse passatempo é incrível. Ele achou que Krishna era um Deus impotente, que só tinha um filho primogênito, Bímola. Brahma, hein? O ser mais poderoso do universo, desse universo aqui. Cada universo tem um filho primogênito, cada um dos incontáveis universos tem um filho primogênito, tem um criador do universo. Nossa, é muito conhecimento. Vamos Ctrl D, tá? Brahma ficou espantado. Já dá para achar, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse livro, os ensinamentos do Senhor Chaitanya, eles estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. Espera aí, deixa eu desligar o trem aqui. Já apareceram os links, o Bhagavad Gita é o 5º link, os ensinamentos do Senhor Chaitanya é o 8º link. Se não achar, fale com a gente, pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar. Vamos cantar? Não, agenda, é verdade, agenda. Tem aniversário, Bímola. Falar do festival primeiro, tá? O Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso total nesse final de semana e você que perdeu já se programe para o próximo final de semana, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz.
junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e já se programa para o próximo final de semana. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Sabe quem está fazendo aniversário, Bimala? É o nosso querido ouvinte Felipe Augusto, de São Paulo. Então canta parabéns para ele aí, vai, canta aí. Nós não somos o corpo, nós somos a alma, servo eterno de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, parabéns Felipe Augusto de São Paulo, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos que você ama, tá bom, gente boa? E que não te dê uma esposa igual a Bímola. Não, pensei alto. Retiro o que eu falei. Que mais? Só isso. Falar mais nada, não. Tá bom, Bímola. Falar? Aí, depois eu que atraso o programa, tá bom. Links Hare Krishna, vamos lá então. Qual a última coisa que nós falamos? Não lembro. Foi o jejum. A última coisa que nós falamos foi o jejum. Nossa, Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. A primeira linha está lá o link LHK, Links Hare Krishna. Já cliquei. Tá abrindo, a melhor internet do mundo tá abrindo, abriu. Calma, eu estou procurando, não se inventa e eu tenho que correr. Diva Goswami, biografia Kaliya Krishnadasa, Kamada Ekadashi, Kamika Ekadashi, Kashishwara Pandita, Krishnadasa Kavirajya. Krishna existe, veja as provas. Legal. Deixa eu copiar aqui, porque depois já marca lá. Senão depois esquece, aí você vem dar bronca em cima de mim. Krishna existe, veja as provas, está no Vimeo. Se está funcionando, eu não sei, está funcionando. Confirme que você é humano. E agora tem essas bobagens daqui. Tá, sou humano. Aqui, tá aqui. É sem dúvida a mais antiga religião organizada do mundo. Tá sem som, mas não vai pôr som porque vai dar direitos autorais. Deixa eu ver aqui. Provas arqueológicas. É um vídeo de 33 minutos. In India, which have preserved the Mahabharata for posterity in the original Olha o Mahabharata. This oral tradition of India is echoed by these ladies from Sakori, who are chanting the 1,000 names of Vishnu. Os 1000 nomes de Deus, os 1000 nomes principais de Deus. Rajesh Purohit had this to say. But in India, nobody knows how and todos os detalhes, lugares, os originais das escrituras, do Mahabharata original. Which dates from just before the Christian. Há mais de 5.000 anos que tem esse conhecimento, está tudo aí detalhado, tá bom? E se você não achar o link, fale com a gente. Combinado? Então tá combinado. Então já foi falado. Agora deixa eu marcar aqui, Bímola, para não esquecer. Depois marca, depois esquece.
Minha cabecinha é de pano e a sua é de vento, deu certinho. Dois para esquecer. Aí, tá vendo? Você fez eu errar aqui, já lido. Pronto, lido. Pronto, agora não perde mais. Bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Calma, tô fechando aqui, abrindo ali. Nossa, Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada, você inventa. Depois você vai ver a hora que travar o computador, aí complica. Narayanam namaskritya naranchaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayam ujiraye shrimvatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satan nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Os Ensinamentos de Narada a Vasudeva. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Oma Gyanatimidandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde eu estava, hein? Procurando aqui onde nós paramos. Peraí, deixa eu centralizar a letra. Pronto. Página 353, é aqui mesmo. Peraí, deixa eu tomar o chá. A gente acostuma, né? A gente acostuma até perder quem a gente ama, né? Então, normal. Se alguns dos membros das quatro classes sociais e das quatro classes transcendentais deixam de adorar ou intencionalmente desrespeitam a personalidade de Deus, Krishna, que é a fonte de sua própria criação, eles caem de sua posição
e emergem num estado de vida infernal. Aí está vendo? Porque o mundo inteiro não usa o sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais. O mundo está cada vez mais caído e cada vez mais a vida infernal está vigorando. As palavras na Bhajanti neste verso referem-se àqueles que por ignorância não adoram ao Senhor Supremo Krishna, ao passo que a palavra Avajananti refere-se àqueles que de fato foram informados da posição suprema do Senhor Krishna, mas que ainda assim mostram-lhe desrespeito. Já se descreveu que as 4 ordens sociais e transcendentais da vida são geradas do corpo do Senhor Krishna. Por isso que esse sistema é perfeito e completo, porque foi feito e gerado, como foi gerado pela pessoa completa e perfeita, Krishna. Mas se é usado de forma errada, não tem como dar certo, Na verdade, o Senhor Supremo Krishna é a fonte de tudo, como se descreve no Bhagavad Gita 10.8. Aham Sarvasya Prabhava. Aqueles que por tolice não indagam acerca da posição da personalidade de Deus, Krishna, bem como os que desrespeitam o Senhor Krishna, a despeito de terem ouvido sobre sua posição transcendental, na certa cairão do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais, como descrevem as palavras Stana Birashta. As palavras Patanti Ada indicam que quem cai do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais não tem meios de evitar as atividades pecaminosas, nem recebe semelhante pessoa crédito algum por executar sacrifício, e assim pouco a pouco afunda em espécies de vida cada vez mais inferiores, sofrendo condições infernais. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur ressalta que a causa original de alguém ofender o Senhor Krishna e cair de sua posição é o fato de não ter aprendido como adorar apropriadamente um mestre espiritual genuíno. Quem é treinado a oferecer respeitosas reverências e adorar o mestre espiritual genuíno, naturalmente oferece a devida adoração ao Senhor Supremo Krishna. Sem a misericórdia do mestre espiritual autêntico, mesmo um presumível homem religioso aos poucos se tornará ateísta, ofenderá o Senhor Krishna devido à especulação tola e cairá numa condição de vida infernal. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur salienta que o desfrutador mencionado neste verso é o Senhor Garbhodakashai Vishnu, que é glorificado nas orações Purusha Sukta. Se alguém se orgulha de sua alta posição social e por inveja considera que o Senhor Krishna também é uma criação da natureza e que inexiste uma entidade absoluta que seja a origem de todos os seres, então o semelhante tolo arrogante de certo cai do sistema que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais e torna-se tal qual um animal selvagem. Isso me lembra aquela máxima, Bimala. Virou uma máxima, Os ateístas e materialistas desejam um mundo sem religiões. Aí o devoto falou, já existe. Um mundo sem religiões já existe, é um mundo animal. Não lembrei disso. Tá, já parei de falar. Existem muitas pessoas que têm pouca oportunidade de participar de debates sobre a suprema personalidade de Deus, Hari,
e assim é difícil para elas cantar as suas glórias infalíveis. Pessoas tais como mulheres, artistas e trabalhadores e outras classes caídas sempre merecem a misericórdia de eminentes personalidades do teu gabarito. No verso anterior explicou-se que determinadas pessoas desconhecem as glórias da Suprema Personalidade de Deus, ao passo que outras, embora sejam cientes da existência do Senhor Krishna, ridicularizam-no ou declaram que o Senhor Krishna também é material. Este verso descreve que a primeira classe, a saber, os ignorantes, são candidatos adequados para receber a misericórdia de um devoto puro de Deus. A palavra Dure indica aqueles que têm pouca oportunidade de ouvir e cantar as glórias do Senhor Krishna. Segundo Vishwanatha Chakravarti Thakur, podem-se defini-los como Je Sadhu Sangha Bhagya Hina. Em português, aqueles que estão desprovidos da associação de pessoas santas e devotos puros. Em geral, quem é avançado na ciência transcendental da consciência de Deus, Krishna, evita o contato com mulheres e homens de baixa classe. As mulheres costumam ser luxuriosas e os artistas e trabalhadores, a classe baixa da cultura védica, que são os artistas e trabalhadores, e outros homens de classe baixa, geralmente são viciados a hábitos materialistas, tais como fumar, beber e caçar mulheres. Por isso, o Senhor Krishna Chaitanya aconselhou as pessoas santas a evitar o contato íntimo com mulheres e homens de baixa classe. O resultado prático de tal restrição é que as mulheres e os homens de baixa classe são sempre desprovidos da oportunidade de ouvir as pessoas santas cantar as glórias do Senhor Krishna. Logo, Sri Chamasamuni instrui ao rei que ele deve dar misericórdia sobretudo a essas pessoas caídas. Nosso mestre espiritual, Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, foi severamente criticado na Índia por dar a todas as classes de homens e mulheres a oportunidade de participar do movimento da consciência de Deus, Krishna. Está vendo, Bimala? Invejado também, né? Prabhupada, sem preconceito nenhum, está dando a todas as classes de homens e mulheres a oportunidade de participar do movimento Hare Krishna através de seus seguidores. Na verdade, os sacerdotes brahmanas de casta da Índia e outras pessoas preocupadas apenas com as formalidades ritualísticas ficaram chocados de que Srila Prabhupada tenha permitido que mulheres e pessoas nascidas em famílias de classe inferior participassem livremente da cultura dos devotos de Deus e até mesmo se tornassem sacerdotes brahmanas autênticos. Contudo, Srila Prabhupada podia entender que nesta era praticamente todos são caídos. Ele viu que se a vida transcendental fosse limitada às presumíveis classes superiores, não haveria possibilidade de espalhar um movimento transcendental genuíno pelo mundo inteiro. A misericórdia do Senhor Krishna Chaitanya é tão fabulosa e o santo nome de Deus, Krishna, tão potente que qualquer homem, mulher, criança ou mesmo animal podem se purificar através do canto do nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, e da aceitação de Krishna Prasada, os alimentos oferecidos a Deus no altar. Os santificados remanentes do alimento de Deus, Krishna. No movimento do Senhor Krishna Chaitanya, não se impede que nenhuma pessoa sincera atinja a perfeição máxima da autorrealização. Enquanto os impersonalistas e yogis tendem a se preocupar egoisticamente com sua realização individual
e com a consecução de poder místico. Sempre foi o costume dos devotos de Deus ser misericordiosos com todas as classes de entidades vivas. Sabe-se que a conversa entre os 9 Yogendras e o rei Nimi ocorreu por volta da época do senhor Amachandra. É quase 2 milhões de anos atrás. Vishnu, Bimala, calma aí. O senhor Amachandra veio aqui, né? Há quase 2 milhões de anos atrás. E fez a ponte entre a Índia e Lanka, tá? O Ramayana, tá? Não vou falar mais nada, não. Deixa eu anotar aqui. 355, 3, 6, 8. Página 355, L-8. Tá bom assim, Bimala? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam. Você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção, né? Calma, deixa eu ver aqui onde nós estávamos, onde nós paramos. Néctar da Devoção, está aqui já, capítulo 4, 6. Conclui-se com esta declaração 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui. Conclui-se com esta declaração de Indra que nenhuma entidade viva, desde Brahma até a formiga insignificante, destina-se a desfrutar das opulências materiais, senão que elas destinam-se simplesmente a oferecer tudo ao proprietário supremo, a personalidade de Deus, Krishna. Ao fazerem-no, automaticamente gozam do benefício. Podemos citar novamente o exemplo em que as diferentes partes do corpo reúnem gêneros alimentícios e os cozinham de modo que por fim ofereça-se uma refeição ao estômago. Depois que essa refeição vai para o estômago, todas as partes do corpo gozam igualmente do benefício da refeição. Similarmente, todos têm a obrigação de satisfazer o Senhor Supremo Krishna, em decorrência do que todos ficarão automaticamente satisfeitos. É porque nós somos, a gente fala aqui, repete direto, né? Que nós somos uma parte de Deus, um pedacinho de Deus. E se Deus está satisfeito, todas as suas partes também ficam satisfeitas. Encontramos um verso similar no Śrīmad Bhagavatam 8.3.20, onde Gajendra afirma: Meu querido Senhor Krishna, não tenho experiência na bem-aventurança transcendental que se consegue com o serviço prático e amoroso a você, devido a que lhe pedi um favor. Sei, todavia, que aqueles que são devotos puros
e que, por servirem aos pés de lótus de grandes almas, livram-se de todos os desejos materiais, estão sempre imersos no oceano de bem-aventurança transcendental e, de tal modo, estão sempre satisfeitos simplesmente porque glorificam suas características auspiciosas. Para eles não há nada mais a que aspirar ou a pedir em oração. No Śrīmad Bhagavatam 9.4.67, o Senhor de Vaikunta responde a Durvasa Muni com as seguintes palavras: meus devotos puros estão sempre satisfeitos por estarem ocupados em serviço prático e amoroso, em razão do que sequer ambicionam os 5 estágios de liberação, os quais são 1. Ser uno comigo. 2. Obter residência em meu planeta. 3. Ter minhas opulências. 4. Possuir características corpóreas similares às minhas. E 5. Conseguir associar-se pessoalmente comigo. Assim, considerando o seu desinteresse mesmo em relação às posições liberadas, podes compreender quão pouco se interessam pelas opulências materiais ou pela liberação material. No Śrīmad Bhagavatam 10.16.37 há uma oração similar das Nagapatnis, as esposas da serpente Kaliya, onde elas dizem: meu querido Senhor Krishna, como é maravilhosa a poeira de vossos pés de lótus! Qualquer pessoa que tenha a sorte de obter tal poeira não se interessa pelos planetas celestiais, pelo domínio sobre todos os sistemas planetários, pelas perfeições místicas da yoga e nem mesmo pelo libertar-se da existência material. Em outras palavras, quem quer que adore a poeira de vossos pés de lótus não possui interesse algum em nenhum dos outros estágios de perfeição. No Bhagavatam 10.87.21 há uma declaração similar na qual os Shrutis, os Vedas personificados, oraram ao Senhor Krishna como segue: meu querido Senhor Krishna, é muito difícil compreender o conhecimento transcendental. Vós apareceis aqui tal como sois para explicar-nos o dificílimo assunto do conhecimento do Espírito. Deste modo, vossos devotos, que deixaram os confortos domésticos para se associarem com os mestres instrutores, liberados, estão agora completamente imersos no serviço prático e amoroso à vossa onipotência e, por conseguinte, não se interessam por nenhuma dita liberação. Para explicarmos este verso, devemos observar que conhecimento transcendental significa compreender o eu e a superalma, ou o super-eu. A alma individual e a superalma são qualitativamente iguais, em consequência do que ambas são conhecidas como Brahman, ou Espírito. É, no entanto, muito difícil compreender o conhecimento do Brahman. Embora existam muitíssimos filósofos empenhados na questão de compreender a alma, eles são incapazes de fazer algum avanço tangível. No Bhagavad Gita confirma-se que dentre muitos milhões de pessoas, apenas uma ou poucas talvez tentem compreender o que é o conhecimento transcendental. E dentre muitas de tais pessoas que estão tentando compreender, talvez apenas uma ou poucas saibam o que é a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Desta maneira, esse verso diz que é muito difícil alcançar o conhecimento transcendental, em virtude do que, a fim de torná-lo mais facilmente obtenível, o próprio Senhor Supremo Krishna vem em sua forma original como Shri Krishna e apresenta sua instrução diretamente a um companheiro como Arjuna, simplesmente para que as pessoas em geral
tirem proveito desse conhecimento transcendental. O verso também explica que liberação significa a completa rejeição de todos os confortos materiais da vida. Aqueles que são impersonalistas ficam satisfeitos simplesmente por se libertarem das circunstâncias materiais. Mas aqueles que são devotos conseguem automaticamente abandonar a vida material e também lograr a bem-aventurança transcendental de ouvir e cantar as maravilhosas atividades do Senhor Krishna. No Śrīmad Bhagavatam 11.20.34, o Senhor Krishna se dirige ao Uddhava como segue: Meu querido Uddhava, os devotos que se abrigam completamente em meu serviço são tão constantes no serviço prático e amoroso a mim que não têm nenhum outro desejo. Mesmo que se lhes ofereçam os 4 tipos de opulências transcendentais. Tem um comentário aqui no final da página. Depois eu leio. Tá. Por que não ler agora? Já está aqui mesmo? Os 4 tipos de opulências transcendentais. O 5º tipo de liberação, fundir-se no Supremo, não é considerado uma opulência na existência transcendental com variedade. Negar-se-ão, vou ler de novo esse trecho aqui. Sem o comentário, tá bom. Mesmo que se lhes ofereçam os 4 tipos de opulências transcendentais, negar-se-ão a aceitá-los. Isto para não falar de seu desinteresse em algo no mundo material. Similarmente, o Senhor Krishna diz em outra passagem do Bhagavatam 11.14.14 que, meu querido Uddhava, aquele cuja consciência está completamente absorta em pensar em mim e em minhas atividades, não aspira sequer a ocupar a função de Brahma, ou a função de Indra, ou a posição de soberania sobre os planetas, ou a obter os 8 tipos de perfeições místicas, tampouco se interessa pela liberação em si. No Śrīmad Bhagavatam 12.10.6, o Senhor Shiva diz a Devi: Minha querida Devi, este eminente sábio Brahmana Markandeya alcançou fé e devoção inabaláveis na suprema personalidade de Deus, Krishna, em decorrência do que não ambiciona nenhuma bênção, incluindo libertar-se do mundo material. De forma similar a uma declaração no Padma Purana, que descreve a função ritualística observada durante o mês de Kartika, uma mistura de outubro e novembro. Em Vrindavana, durante esse mês, o princípio regulador é orar diariamente ao Senhor Krishna em sua forma de Damodara. A forma de Damodara refere-se a Krishna em sua infância, quando Yashoda, sua mãe, o amarrou com cordas. Dama significa cordas e Udara, abdômen. Mãe Yashoda, muito perturbada com o travesso Krishna, o amarrou em volta do abdômen com uma corda, daí Krishna ser chamado de Damodara. Durante o mês de Kartika, ora-se a Damodara como segue: Meu querido Senhor Krishna, sois o Senhor de todos, o outorgador de todas as bênçãos. Há muitos semideuses, tais como o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, os quais, certas vezes, oferecem bênçãos a seus respectivos devotos. O Senhor Shiva, por exemplo, abençoou Ravana com muitas bênçãos, e Hiranyakashipu foi abençoado pelo Senhor Brahma. Entretanto, o mesmo Senhor Shiva e o Senhor Brahma dependem das bênçãos do Senhor Krishna. Daí Krishna ser chamado de o Senhor de todos os benfeitores. Desta forma, o Senhor Krishna pode oferecer tudo o que seus devotos queiram, a despeito do que a oração do devoto continua sendo: não vos peço a liberação, tampouco alguma facilidade material até o ponto da liberação.
O que quero como vosso favor é que eu possa sempre pensar em vossa forma de Damodara, que estou vendo agora. Sois tão belo e atrativo que minha mente não quer nada mais além dessa forma maravilhosa. Na mesma oração há uma outra passagem onde se diz: meu querido Senhor Damodara, certa vez, quando brincáveis como um menino traquina na casa de Nanda Maharaja, quebrastes o recipiente que continha o iogurte e, devido a isso, Mãe Yashoda considerou-vos um ofensor e vos amarrou com cordas ao pilão. Nessa ocasião salvaste Nalakuvara e Manigriva, 2 filhos de Kuvera, que ali estavam na forma de 2 árvores Arjun no quintal de Nanda Maharaja. Tudo o que peço é que, por meio de vossos misericordiosos passatempos, salvai-me de maneira similar. A história por trás desse verso é que os 2 filhos de Kuvera... Vai falar da história aqui, Bimala, do passatempo. Tá, vai ficar para o próximo programa, tá bom. É Krishna só fazendo arte, né? Por que você acha que as crianças são arteiras? Porque Deus é arteiro. Então. Tá, fala menos, lê mais. Não, é parar de ler, né? Como que eu vou ler mais se você mandou parar de ler? História por trás. Já dá para achar, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Devoção, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o Néctar da Devoção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui, é o 7º link. Tá aí, ó. O Néctar da Devoção. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako. Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro. Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko. Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko. Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako. Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako.
Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sansapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Brinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Gangamaye Ki Jai, Jamunamaye Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.